Imagina só, em plena Segunda Guerra Mundial, no ano de 1944, uma adolescente francesa passou por uma experiência tão bizarra, mas tão bizarra, que ela guardou segredo por décadas. Vamos mergulhar juntos nesse testemunho incrível de Madeleine Arnon. E tudo começa de um jeito bem direto, sabe? Com a própria testemunha nos situando no tempo e espaço. O verão de 1944. Uma época de caos total na Europa. Mas o que estava para acontecer com ela não tinha nada a ver com a guerra que todo mundo conhecia. E é isso que deixa tudo mais impressionante. O fato de que era um dia super comum. Para a gente sentir o tamanho do choque que ela levou, a gente precisa voltar para a rotina de um passeio que não tinha nada de especial. Olha só, a nossa testemunha, a Madeleine Arnault, era só uma menina, tinha 13 anos de idade. Numa época de racionamento, a tarefa dela era bem comum: ir de bicicleta até uma fazenda buscar comida para a família. Uma coisa normal para uma jovem na França ocupada. Vamos tentar visualizar a cena, tá? Um dia de verão, super abafado, com aquelas nuvens de tempestade se formando, sabe? O ar pesado não só pelo calor, mas pela tensão daquele último ano de guerra na Europa. É nesse cenário que a nossa história acontece. E o lugar onde tudo aconteceu não podia ser mais isolado. Uma estradinha de terra no meio do nada, cercada de mato por todos os lados. Ela estava completamente sozinha, a quilômetros da fazenda mais próxima, o que torna o que ela viu ainda mais perturbador. Para Madeleine, isso era rotina. Um caminho que ela conhecia de cor, que ela fazia toda semana. Mas, naquele dia específico, essa jornada tão familiar estava prestes a ser interrompida por algo totalmente, e eu digo totalmente, desconhecido. E é exatamente aqui, no meio do nada, que o mundo dela vira de cabeça para baixo. Um simples desvio para pegar umas frutinhas silvestres coloca ela cara a cara com o impossível. Ela para a bicicleta, desce, talvez pensando em pegar umas amoras ali do lado. Foi um gesto bobo, sabe? Uma olhada para o caminho de terra, quase sem pensar, até que os olhos dela focaram em algo que simplesmente não deveria estar lá. O que mais chama atenção aqui é a clareza dos detalhes que ela guardou na memória. Ela descreveu um objeto de metal fosco, do tamanho de um carro pequeno, e aqueles seres, pequenininhos, com menos de 1 metro, usando macacões. Repara que não são detalhes mirabolantes. É uma descrição bem pé no chão, o que dá uma credibilidade muito estranha para a história toda. Mas não foi só o que ela viu, foi o que ela sentiu. Ela fala numa atmosfera opressiva e uma paralisia completa. E não era aquele medo que te congela, sabe? Era diferente. Era como se uma força externa estivesse segurando ela ali, forçando ela a ser uma espectadora. E a pergunta que fica é: quanto tempo isso durou? Esse confronto silencioso. Para Madeleine, era impossível dizer. Segundos? Minutos? O tempo pareceu esticar, parar. É um fenômeno que muita gente relata em encontros inexplicáveis como este. E aí, do mesmo jeito que apareceu, de repente, o mistério fica ainda maior. O encontro acabou de um jeito que desafia qualquer tipo de lógica. Num piscar de olhos, ela consegue quebrar essa paralisia. Talvez por puro instinto, ela desvia o olhar para a bicicleta no chão. E quando ela olha de volta, uma fração de segundo depois, pronto, não tinha mais nada lá. A estrada estava completamente vazia. A nave, os seres, sumiram, sem deixar rastro. Quer dizer, quase, porque tinha um detalhe importantíssimo. Um vento muito forte soprando só naquele ponto, balançando as árvores como se algo muito grande tivesse acabado de sair dali. A única prova física de um evento impossível. O encontro em si pode ter sido rápido, mas o impacto, esse durou décadas. E o que vem a seguir é talvez a parte mais humana e mais fácil de entender da história toda. O peso de guardar um segredo desses. O pânico tomou conta. Ela pegou a bicicleta e fugiu dali o mais rápido que pôde. E ficou calada. Não contou pra ninguém. E vamos combinar, né? Era 1944. Pra quem ela ia contar uma história dessas? Iam achar que ela estava louca. Então, o segredo ficou guardado a 7 chaves. Essa memória ficou ali, guardada, talvez até um pouco esquecida por anos. Foi só quando o mundo inteiro começou a falar de discos voadores que as coisas começaram a fazer algum sentido para ela. De repente, aquela experiência aterrorizante e solitária tinha um nome, um contexto. Ela percebeu que talvez não estivesse sozinha. E com esse novo contexto, a Madeleine começou a olhar para essa memória de um jeito diferente. Não mais como um trauma,
mas como um quebra-cabeça. Ela começou a usar a lógica para tentar entender um evento que não tinha lógica nenhuma. E a convicção dela era total. Pensa bem, ela viveu a guerra, ela sabia como era um avião, um tanque, um carro da época, e ela tinha certeza absoluta. O que ela viu naquele dia na floresta não era nada conhecido, não era tecnologia humana de 1944. Então, ela fez o que a gente faria. Começou a eliminar as possibilidades, tipo uma detetive. Seriam soldados alemães? Não, eles teriam parado ela para interrogar. Ah, então eram da resistência francesa? Também não, teriam feito a mesma coisa com certeza. Cada explicação lógica, cada possibilidade aqui da Terra era riscada da lista. Só sobrava o inexplicável. E depois de esgotar todas as possibilidades lógicas, só sobrou uma conclusão. Uma conclusão que até para ela devia ser difícil de engolir, mas era a única que se encaixava nos fatos. Ela tinha que ter sido testemunha de uma das primeiras visitas de OVNIs. Esse relato, que vem de uma época em que não existia essa cultura de filmes, de internet sobre o assunto, continua sendo uma coisa pura e bem desconcertante. E isso nos leva a pensar: será que essa memória, guardada por tanto tempo por uma adolescente em 1944, não é só uma história curiosa, mas sim uma peça-chave nesse quebra-cabeça imenso que é o mistério dos OVNIs?